boa sexta-feira para você. Obrigada, Marta. Um ótimo dia para você que nos acompanha também ao vivo aqui na SC no Ar. Viemos de uma semana quente, né? Uma sexta-feira que continua nesse ritmo, mas vem instabilidade pela frente. Hoje, as condições do tempo já começam a mudar aqui em Santa Catarina, gente. Apesar de uma sexta-feira quente, de sol entre nuvens, por enquanto, um sistema de baixa pressão no interior do continente aumenta as condições para temporais com raios e rajadas de vento, tá? As temperaturas vão seguir cada vez mais elevadas, vão manter o calor dos últimos dias, mas tem instabilidade principalmente aqui, ó, no Grande Oeste, na Serra e também no sul do estado. Por enquanto, a chuva chega nessas regiões. Agora, já pelas cidades aí da faixa leste, ou seja, a Grande Florianópolis, no norte do estado e Vale do Itajaí, o máximo que a gente vai ter é esse aumento aqui de nuvens, tá? Isso por conta desse calorão todo. Então, para hoje, nessas regiões ainda não tem pancadas de chuva previstas. Máximas de 33 graus, então, para essa sexta-feira que vai encerrar quente. Olha só, máximas de 33 em Chapecó, no extremo oeste, Caçador 29 a máxima, Joaçaba 31. Blumenau, máximas de 32 no Vale, Lages 27 na Serra, Criciúma, no sul do estado, 32 graus. Aqui na capital, 31, Itajaí 30 e Joinville, Marta, 32 graus a máximo para essa sexta. Ou seja, ainda continua quente, continua calor. Nas regiões aí de mais chuva são alguns pontos do estado, como a gente falou, oeste, serra e sul do estado. Mas amanhã já começa a mudar e vem chuva para mais regiões de Santa Catarina. Daqui a pouco a gente está ao vivo aqui para contar mais para vocês. Obrigada, Gabi. Te esperamos já já. Combinado. Bem-vinda novamente, Gabi. Obrigada, Marta. Bom dia para você que está chegando agora. A gente falava aí sobre uma sexta-feira que continua quente, fim de semana também, mas vem chuva por aí em Santa Catarina, instabilidade. O sábado, gente, vai ser um dia quente, tá? Com temperaturas máximas acima dos 30 graus ainda aqui no litoral, Grande Florianópolis, norte e também no Vale do Itajaí. A gente vai ter sim um dia de sol entre nuvens nas regiões, porém um centro de baixa pressão e calor trazem chuva ao longo do dia, principalmente aqui, ó, na metade leste de Santa Catarina. É aquela típica chuva irregular, típica de verão, onde pode vir com temporais, raios e uma chuva mais forte, com vento um pouquinho mais intenso. A atenção especial para essa chuva mais intensa, principalmente aqui no litoral catarinense. Amanhã, então, as temperaturas são altas, tá? Vai continuar calor. A gente vai ter máximas passando dos 30 graus. Olha só, amanhece com 20 em Chapecó, mas pode chegar aos 29. Caçador, 17 e 29 também. Joaçaba, 19 e 30 graus. Blumenau, 20 e 33 no Vale do Itajaí. Lages, 16 e 26 na Serra. Criciúma, 21 e 31. Floripa, 19 e 32 graus. Itajaí, 20 e 32. E lá em Joinville, no norte do estado, 20 e 34 graus. E esse centro de baixa pressão, agora a gente fala ao vivo com o nosso meteorologista Leandro Puchalski. Bom dia, Puchalski. Ele pode se transformar aí num ciclone, como muita gente tem falado? Bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia para todos. A gente deve ter, sim, esse sistema se intensificando à medida que ocorre o período do sábado para o decorrer do domingo e, por isso, a gente tem a possibilidade de ter o ciclone. Mas uma situação bem mais tranquila, né? Não é só pelo fato de ter, é que a gente tenha que ter sempre preocupação, depende das características. Eu até separei aqui um exemplo para vocês. Aqui está a parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aqui, ó, a parte do sistema onde o ciclone deve se formar na parte mais do oceano, na altura do Rio Grande do Sul. E vejam que gradativamente, no decorrer do fim de semana, ó, ele vai se afastando. Aqui está a costa e ele vai indo em direção ao alto mar. E além do que, apesar dele ter esse deslocamento da costa para o oceano, ele é de intensidade fraca. Então deve provocar algum vento mais na altura do Rio Grande do Sul do que propriamente aqui para nós. À medida que o sistema vai saindo, o ciclone vai indo em direção ao oceano, a partir do Rio Grande do Sul começa a entrar o que a gente chama de anticiclone, o sistema de alta pressão. Então, aos poucos, o vento vai começar a soprar do quadrante sul no decorrer do domingo. E não vai ser nem a influência desse ciclone aqui, que a animação mostra, né? Ele indo em direção ao oceano. E sim a entrada aqui, ó, desse vento mais sul, aqui começa a acontecer pela parte do Rio Grande do Sul no decorrer do domingo. Vejam aqui pelas setas brancas, ó, que o vento vai sendo do quadrante sul e isso que deve influenciar o decorrer do domingo. Mas mesmo assim, Gabi, são rajadas de vento na casa de 30, 50 km por hora. É a troca da massa de ar que a gente deve ter na sequência do domingo. Inclusive, a gente fala, né, desse domingo que vão continuar aí com umas temperaturas entre 28 e 30 graus, então dá uma diminuída, mas também não é
frio, como a gente falava, né? Apenas um alívio nas temperaturas. A gente vai ter, sim, sol entre nuvens, principalmente aí na faixa oeste, porque na faixa leste, ou seja, no norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e sul também do estado, tem essas condições ainda de chuva entre a tarde e a noite, né? Então pode ter instabilidade no domingo. E esse vento sul que o Leandro Puchalski falava que vai marcar presença ao longo do dia, com rajadas, então, de 30 a 50 km por hora. Ou seja, vai ser um fim de semana, dá para dizer, com instabilidade, né, Leandro? Não é aquele fim de semana super aproveitável. Exatamente, porque a gente acaba tendo um pouco essa característica, né, do sol aparecer, mas tem que ter um pouquinho de atenção, porque em alguns momentos as pancadas de chuva acontecem. Inclusive, esse vento sul é que ajuda a trazer um pouquinho de umidade também para a faixa leste, no domingo ter à tarde ali alguma chuva. Ou seja, Marta, instabilidade chegando aqui para o nosso estado, principalmente aí no sábado e no domingo, para o trabalhador que nos assiste, que quer aproveitar e se programar para o fim de semana, tem instabilidade a caminho. Até porque é o penúltimo fim de semana do verão, né? 2026. Aliás, hoje faltam exatamente 2 semanas para o fim do verão. Já começou a contagem regressiva e eu já li na coluna de Leandro Puchalski que vem as águas de março fechando o verão, né? Vem um pouquinho mais de chuva agora, Leandro? Porque a gente acaba tendo esse meio de março, digamos assim, né? Entre o final da primeira quinzena e o início da segunda quinzena com algumas instabilidades, né? Começa a ter algumas pancadas de chuva. Março ele começou com um tempo mais seco, pelo menos na maior parte do estado, mas agora a gente deve ter algumas pancadas de chuva na semana que vem. Não é direto, vai intercalar sempre com algumas aberturas, mas acaba trazendo algumas pancadas de chuva e aí nesses últimos dias oficiais, pelo menos de verão, né? Fim de semana já é um prenúncio disso que vem por aí nos próximos dias também. Obrigada, Leandro. Obrigada, Gabi. Bom fim de semana para você. Obrigada também, igualmente. Tchau, tchau. Até segunda.